Olá, sejam bem-vindos. Vamos lá, hoje eu quero falar para vocês sobre sucessão societária e fenotípicas, ou seja, quem é você? Você é uma pessoa, então você precisa se conhecer. Quem é você? Aproveita, clica aí no botãozinho para me seguir, clica aí para compartilhar, manda perguntas. Tamo junto e vamos prosseguir, vamos lá. Quem é você? Você nada mais é do que uma pessoa que teve uma hereditariedade. Você recebeu dos seus pais uma hereditariedade física, uma sucessão fenotípica. E você também recebeu uma sucessão societária da sociedade. A depender da região, a depender da classe que você vivia, do vínculo de amizades que você tinha, do vínculo parentesco que você teve na sua infância, você teve algumas características sociais herdadas. Tá? Por isso chamado de sucessão societária. Sucedeu de pai para filho. Né, assim como as fenotípicas. Então, sucessões societárias e fenotípicas. O que são as sucessões fenotípicas? A forma como vocês são, a forma como você é fisicamente. Uns são loiros, outros carecas, igual eu. Uns são altos, outros baixos. Cada um tem suas características, olhos azuis, olhos pretos, enfim. Eu tenho um olho escuro, minha esposa tem um olho escuro, meu pai tem um olho claro, o avô da minha esposa tem olho claro, minha filha mais velha saiu com olho escuro e meu filho mais novo saiu com olho azul. E aí você já viu, né? Eu olho claro, aliás, eu olho escuro, minha esposa olho escuro, até o médico, né? Andou brincando aí no parto. Isso porque ele não era o médico, foi o plantonista que pegou. Mas enfim. Brincadeiras e tirações de sarro quanto a isso tem de monte. Né? Mas, como eu disse para vocês, o que a gente não pode se importar com aquilo que estão pensando da gente, ou com aquilo que estão falando da gente. Temos que ser quem nós somos e acabou. Não dá importância para essas coisas. Ah, tá brincando, beleza, tá brincando. Vamos entrar na brincadeira também, beleza, show de bola. Não adianta a gente ficar preocupado. O plantonista que tirou meu filho no dia que ele nasceu de 8 meses, né, e o médico obstetra da minha esposa estava em viagem de congresso, aí não pôde atender. E aí pegamos um plantonista lá no hospital. Ele brincou, ele falou assim, nossa, e esse loiro aqui, de quem que ele é filho? Do leiteiro? Tá tudo bem, beleza. Né? Eu sei quem eu sou, eu conheço a minha esposa, a gente conhece a nossa identidade, a nossa índole, eu a conheço, ela me conhece, beleza, show de bola. Né? Vocês vão ter a oportunidade de conhecê-la ainda, vocês vão ver que é a carinha do papai. Vamos lá. Hereditariedade física, a única coisa que ele tem mais cabelo e eu não tenho. Nós herdamos para o nosso DNA as nossas características. Né? A cor do olho, a cor da pele, o tipo de cabelo, a cor do cabelo, e tudo isso não tem como mudar, embora algumas coisas tenham. Por exemplo, se eu quero mudar meu nariz, eu vou lá, faço uma cirurgia plástica. Né? Se eu quero aumentar meu cabelo, eu faço implante capilar. Se eu quero mudar a cor, eu tinjo. Eu pinto, sei lá, tinge é coisa de velho, né? Eu pinto o cabelo. Se eu quero mudar alguma coisa em mim, eu vou lá e faço uma cirurgia plástica. Pronto, mudei. Né? Algumas outras coisas da nossa fenotipagem a gente consegue com a nossa mudança de hábito, a nossa mudança de atitude. Por exemplo, você já viu um jogador de basquete baixinho? Nunca viu. Mas pode ser que um dia, assim, às vezes você vê um jogador de basquete abaixo da média, melhor que ele seja baixinho. Então, se a pessoa, ainda com uma fenotipagem menor, ela começa a jogar basquete, ela vai crescer, ela vai ficar maior do que ela ficaria se não tivesse jogado. Então, isso tem uma mudança na característica física dela a partir de um ato desenvolvido que foi jogar basquete.
Agora, se a gente for fazer ginástica olímpica, por exemplo, ginástica olímpica a pessoa vai deixar de crescer. Muito embora tem profissionais que dizem que a ginástica olímpica não interfere no crescimento. Aconteceu comigo. Minha filha, na época ela tinha 10 anos, 11 anos. Ela queria fazer ginástica olímpica. Não, tinha 9 anos, 10 anos, não lembro. Por aí. Ela queria fazer ginástica olímpica. E aí eu disse a ela, falei assim, filha, isso vai interferir no seu crescimento. Não sei se ela disse porque ela respondeu para mim que não teria problema. Agora não sei se ela respondeu que realmente não teria problema ou se ela respondeu que eu quero fazer, vou experimentar. Não sei o que estava no coração dela, mas enfim. Ela disse que não teria problema e tudo mais. Falei, então tá bom, então vamos lá. Procuramos uma escola de ginástica olímpica e perguntamos no momento da matrícula para a professora se influenciaria realmente no crescimento. E ela disse que era lenda, que não funcionava, que não interferia em nada no crescimento. Mas, sabe quando você fica o tempo todo ouvindo que interfere, e você vê os profissionais da área que são todos baixinhos? Mas não é possível. Não por conta de eu querer que minha filha crescesse, não é isso. É que eu queria conhecer sobre o assunto. Aí eu falei, não é possível, eu vou atrás dessa informação. Aí eu fui atrás de profissionais, fui atrás de conteúdos, ler artigos profissionais, né, para verificar se realmente a ginástica olímpica não interferia no processo de crescimento. E aí eu pude verificar que todos os profissionais na área da saúde disseram que influenciaria sim no crescimento. E os artigos que eu li também disseram que influenciaria sim no crescimento da criança. Por que essa profissional falou que não influenciaria? Segundo os artigos científicos, eles disseram que, a depender do grau e da intensidade que você pratica ginástica olímpica, ela pode interferir. A depender do grau e intensidade, se ele for menor, não interfere. Agora, o que estava no coração dessa profissional foi: não, eu quero aluno para mim de qualquer jeito, então eu vou falar para todo mundo que não interfere. Ou, eu sei que a minha escola não dá tanto grau de ênfase em atividades a ponto de fazer com que a pessoa deixe de crescer. Não sei o que estava no coração dela, mas tudo bem. Minha filha fez algum tempo, não gostou mais, começou a ficar monótono no negócio, e ela começou a desgostar, pediu para sair, beleza, saiu. Acho que ela ficou uns 8 meses mais ou menos. E é isso aí. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: fazendo ginástica olímpica, você vai deixar de crescer dependendo da sua intensidade. Você fizer basquete com intensidade também grande, você vai crescer. Então, algumas coisas você consegue mexer na sua fenotipagem, tá? No seu fenotipo. Outras, você precisa de cirurgia plástica. Então, se eu quero mudar minha orelha, se eu quero mudar a cor dos meus olhos, eu tenho que botar uma lente. Nem sei se tem cirurgia plástica para mudar lente, para mudar a cor de olho, mas enfim. Se você quiser alguma coisa, você tem que fazer para poder mudar. Essas são as características físicas. Só que nós temos também as nossas características sociais. O que são as nossas características sociais? É aquilo que você é emocionalmente. É aquilo que você é na sociedade. Você recebeu certos ensinamentos dos seus pais, dos seus avós, do mundo em que você vivia na sua infância. Você recebeu conteúdos de jornais e revistas que você leu. Você recebeu conteúdos dos professores da sua escola, dos alunos que estavam
ali em volta do seu vínculo de amizade, na sua rua, enfim. Todas as informações que você tem hoje, você recebeu lá no seu passado de alguém. E isso são as características sociais sucessórias, vindo de pais para filhos, de avós para pais, de pais para filhos, de amigos, de vizinhos. Essas características que vocês receberam, até 10 anos de idade, elas são bem mais difíceis de serem alteradas. Então, tudo que você recebeu até 10 anos, ela pode ser mudada? Pode. Mas vai depender do quê? De mais esforço. Vai depender de muito mais esforço para você mudar as características que você recebeu até os seus 10 anos. Mas, pô, quais foram as características que eu recebi sociais até meus 10 anos? Calma que isso é assunto para outra aula. Agora nós estamos falando o básico de quem você é. Tá? Depois a gente vê como que a gente descobre tudo isso daqui. As características, então, adquiridas até 10 anos de idade, elas se tornam bem mais difíceis de serem alteradas. Mas é possível. É possível alterar sim. Até para a morte é possível, não vai ser possível alterar suas características de 10 anos? Ah, mas como assim até para a morte é possível? Simples, se você pegar a Bíblia lá em João 11, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca verá a morte. Essas foram as palavras de Jesus. Então, peraí. Se Jesus é a ressurreição e a vida, e quem crê nele, ainda que esteja morto, vai viver. E aquele que vive nunca vai ver a morte. Pronto. É o jeito para a morte. O que você precisa? Você precisa crer e viver. Você está vivo? Tô. Só crer. Pronto, você nunca vai ver a morte. Ah, mas eu estou morto. Tudo bem, mas Jesus é a ressurreição e a vida. E ainda que esteja morto, viverá, dizer. Então, se até para a morte dá-se jeito, não vai dar um jeito de acabar com a sucessão social que você herdou dos seus 10 anos. Então, vamos supor que foi introduzido na sua mente. Ó, foi introduzido na minha. Eu já falei isso aqui. Eu vivia pescando e caçando com meu pai na minha infância, até meus 10 anos. Vivia. Eu tinha um pavor absurdo de cobra. Não por quê? Porque a gente sempre ia no meio do mato. Pescar, caçar. E meu pai, por uma questão auditiva, colocando na minha cabeça, sempre me botou medo de cobra. Como que ele fazia? Cuidado com a cobra. Olha pro chão que tem cobra. Cuidado. Anda devagar. Olha pro chão. Vem atrás de mim. Olha para trás. Olha a cobra. Tira o olho do chão. Tem muita cobra aqui. E ficava me azucrinando toda vez. E todo final de semana a gente estava pro meio do mato. Pescando, caçando, fazendo qualquer coisa. E ele sempre falando da cobra. Eu cresci com medo de cobra. Foi difícil de acabar com o medo da cobra. Ainda assim, a gente tem um receio, né? Você falar que não, hoje eu pego a cobra, passo a mão na cobra. Não vou ser hipócrita aqui. Tá? Mas aquele transtorno, aquele trauma, aquele medo que eu tinha de cobra, eu já não tenho mais. Mas por quê? Porque eu trabalhei isso daí. É lógico que não é um bichinho que você fala, que bonitinho, né? Até porque são bichos peçonhentos e todo tipo de bicho peçonhento eu tenho medo. Não vou ficar acariciando um bichinho ali, não. Não. Nem as pitons aí que dizem que ele não tem veneno, vocês se arriscam? Não vou me arriscar a mexer, não. Deixa ela lá, só não vou fugir e sair correndo igual eu sairia. Uma vez entrou
nem de casa. Era cobra cega, beleza. Mas ela veio assim, a cabecinha erguida, abanando e vindo na direção, eu estava deitado no chão. Aí eu acordei, abri o olho. Estava deitado, levantei um pouquinho a cabeça, eu vi um bichinho vir na minha direção. Aí levantei, peguei o rodinho lá e tirei. Mas... Então, assim, existem técnicas para você tirar isso da sua vida. Só que essas técnicas, elas são pesadas, elas são difíceis, elas geram desconforto para nós, para acabar com esse sofrimento. Faz com que a gente tenha que sair da nossa zona de conforto. E sair da nossa zona de conforto dá trabalho. É chato. Pô, eu tô aqui, fazendo, descansando, deixa eu. A sua mente, ela busca sempre te deixar na sua zona de conforto. Você sabe disso. A sua mente sempre vai procurar te trazer conforto. Ela nunca vai querer que você prospere, ela nunca vai querer que você cresça, mas isso é para te proteger, você sabe disso? Ela faz isso para te proteger. Para proteger onde? Ela quer que você armazena a energia para quando você precisar utilizar, você está disposto, você está belo, você está pleno para poder utilizá-la. Então, ela sempre vai querer te proteger. Tá? Tomar água. Quando a gente sai da nossa zona de conforto, dói na nossa alma, dói na nossa carne, dói muito. E, para isso, é que você faz, como você já sabe, esqueminhas de motivações. Então aqui, ó, motivação 1, motivação 2, motivação 3. Você cria motivações para sair da sua zona de conforto e chegar no seu objetivo. Às vezes, se o caminho é muito longo, você tem que criar mais motivações. Então você divide o caminho em micrometas, né? Que são as micromotivações para você chegar no seu objetivo final. E fica mais fácil. Então eu quero emagrecer 20 quilos. Então a cada 5 quilos que eu for emagrecendo, eu vou comemorando. Cada uma delas colocando uma motivação. Mais fácil para você entender essas motivações. Só que dói. Dói a gente ficar sem comer, ter que fazer atividade física, ter que fazer alguma coisa para poder chegar lá. Por isso que você tem que criar suas motivações. Agora, se você deixa para emagrecer, para comemorar, só quando você chegar no resultado daqui com 20 quilos, como vai ter um espaço maior de tempo, pode acontecer de no meio do caminho se desistir. Você fala, não vou mais chegar não, chega, tá bom com 10 quilos a menos e acabou, não vou chegar, não vou me esforçar mais que isso, não. Pode acontecer. Tudo vai depender da sua mentalidade, da força que você vai desempenhar para chegar até lá. Tá? Mas que dói demais, dói demais. Então, cria motivações na sua trajetória para alcançar seu objetivo. Tá? As mudanças, as mudanças na nossa vida, elas são duras, mas se você tem esse objetivo para alcançar, esse objetivo ele tem que ser certo, esse objetivo ele tem que ser categórico, definido, sem dúvida, com fé, e deve ser maior que as dificuldades a serem enfrentadas. Pensa, o objetivo seu, o objetivo final, ele tem que ser certo. Bom, é aquilo mesmo que eu vou fazer, tem que ser certo. Além de ser certo, ele tem que ser um objetivo que não tem dúvida. Não, eu quero isso, eu não tenho dúvida disso, é isso mesmo que eu vou buscar, que eu vou alcançar. Depois desse objetivo, ele tem que ser definido. Como que é? Definição, defina ele. Né? Emagrecer 20 quilos. Emagrecer 20 quilos, que jeito? É só emagrecer? Não, emagrecer com saúde.
Porque se for só emagrecer, eu vou lá, faço uma bariátrica, eu vou emagrecer. Vai emagrecer com saúde? Nem tanto. Então, defina o seu objetivo. E ele não pode ter dúvidas. Você tem que trabalhar nele com fé, com garra nessa caminhada. Eu estou falando isso através de situações sociais. Eu não estou falando isso do físico. Estou dando exemplo do físico. Só que eu digo isso no social. O que seria o social? Tudo que você leu na sua infância. Muitas vezes, uma revista, um jornal, tudo que você aprendeu do seu pai, tudo que você aprendeu do seu avô, dos seus amigos, dos seus vizinhos. Pode ser que isso esteja atrapalhando a sua caminhada hoje, o seu desenvolvimento no hoje. Por quê? Porque houve uma sucessão social e você está com isso na sua cabeça. Seja aquilo que você adquiriu até seus 10 anos de idade, seja aquilo que você adquiriu pós os 10 anos de idade, você armazenou no seu inconsciente ou no seu subconsciente e está trabalhando nessa toada até hoje, por isso que você fica correndo atrás do rabo. Por isso que você não sai do lugar. Se você teve uma experiência no passado de que todo mundo falava para você sempre a mesma coisa, de que, não, você só vai conseguir, sei lá, só vai conseguir fazer uma faculdade, você não vai conseguir fazer um mestrado. Pronto, você ficou com aquilo na sua cabeça e você nunca vai ser um mestrado, nunca vai ter um doutorado. Se as pessoas ficaram falando na tua cabeça que você sempre seria um assalariado, você sempre vai ser um assalariado. Para mudar isso, tem que mudar o seu mindset. Como a gente já viu, mudando o mindset, a gente tem que mudar o nosso comportamento. Então, às vezes, e quase sempre, nós temos que abrir mão daquilo que nos foi transmitido. Não que as pessoas que transmitiram essas coisas pra gente, sejam nossos parentes, amigos, familiares, estavam dizendo coisas erradas. Mas era a forma deles pensarem que eles trouxeram até nós. E nós armazenamos isso na nossa mente. Eles trouxeram até você, através do vínculo social, ficaram impondo isso no seu subconsciente através de repetição. E é através da repetição que você armazenou isso e inconscientemente, você não sabe disso, você executa essa função. Inconscientemente, porque você não parou para se avaliar. Lembra que nós vimos do autodesenvolvimento? Você não parou para ficar se analisando como o Davi fez, conversando com a própria alma. Quem é você? De onde eu vim? Onde eu estou e para onde eu quero ir? Você tem que ter tudo isso. Quem sou eu? São esses fatos que você tem que analisar na sua vida para poder chegar onde você quer. A sua família recebeu isso. Vamos dizer que os seus bisavós transmitiram determinadas coisas para os seus avós, que transmitiram para os seus pais, que transmitiram para você. Aí vem o telefone muitas vezes sem fio, onde uma palavra, uma vírgula, alguma coisa faz a distorção no meio do caminho e chega de outra forma para você. Pode acontecer. Vocês conhecem a história da carne na panela. A mulher fazia uma carne na panela e ela cortava as pontas. Sempre. Mas por que cortava as pontas? Aí um dia o filho dela perguntou, mas por que, mãe, você corta as pontas da carne aqui, tá tudo sem ponta? Essa carne recheada gostosa aqui? Não sei, porque eu via minha mãe fazendo e minha mãe recortava as pontas. Aí foram atrás da mãe, né? Que seria a avó no caso ali. Por que você cortava as pontas? Não sei também, porque minha mãe fazia desse jeito. Vamos atrás dela então. Aí foi atrás dela, por que você cortava as pontas? Porque não cabia na panela. Então, às vezes, o ver não resolve. Você tem que ver e tem que perguntar. Os melhores e maiores vendedores, comunicadores,
são pessoas que perguntam. Pergunta, bota pergunta na sua cabeça. Sempre pergunta. Porque a pergunta vai fazer a diferença. Se a mãe dela tivesse perguntado lá atrás, mãe, por que você está cortando? Ah, porque não cabe na panela. Pronto. Mas ela não, ela só viu fazendo. E aí ela foi fazer igual. Ah, minha mãe corta, eu vou cortar. Pergunta. Se tivesse perguntado, eu teria arrumado uma panela melhor, maior e pronto. A geração passou. Então, às vezes, uma vírgula interfere por uma questão, muitas vezes, de pergunta. Se você está no empreendedorismo, se você está como vendedor, se você é qualquer coisa que precisa de comunicação para poder crescer, ser sucesso na vida, que geralmente precisa, façam perguntas. Perguntas coerentes, lógico. Perguntas óbvias. Né? Mas tenham e façam perguntas. Tenham perguntas em mente. Prepare perguntas prontas, se for o caso, para o teu ramo de atividade. Porque são nas perguntas que você entende o cliente e tira as objeções. São nas perguntas que você entende o cliente, o que o cliente quer e busca o resultado para ele. São nas perguntas que você vai se desenvolver. E não pergunte só para os seus clientes. Pergunte também para você, para a sua alma, para você se conhecer. Por que eu sou assim? O que eu fiz? O que eu deixei de fazer? Como eu fiz? Como eu não fiz? Façam perguntas. E digo mais, façam perguntas em cima de outras perguntas. Você terá melhores resultados ainda. Quanto mais perguntas, melhores serão os seus resultados. Ah, mas as pessoas ficam incomodadas com perguntas. Você não precisa entupir a pessoa de pergunta. Você não precisa entupir a pessoa de pergunta. Pergunta, mas pergunta de modo diferente. Tem tantas formas de perguntar. Você não precisa ficar... Como que é seu nome? Como que é? Onde que é? Não sei o que. Não. No meio da conversa, você vai perguntando. No meio da conversa, você vai perguntando como se fosse uma conversa normal. E não, peraí, vamos fazer um interrogatório. Quanto que é? Quanto? Por quê? Onde? Quantos filhos? Quantos... Não. Seja coerente. Seja amigável. Seja educado. Conversa. Amizade. Vai fazendo amizade, vai criando rapport, vai criando amizade. E aí você vai se desenvolvendo. Vai desenvolvendo a conversa, vai fluindo. Se for o caso, inicie a conversa pelo fim. Eu sempre faço isso. Inicie a conversa pelo fim. Qual é o seu objetivo? Meu objetivo é X. Puxa, que legal! E esse objetivo, como é que é? Aí você volta. Entendeu? Mas pergunta. Você tem que perguntar. A Siri me azucrinando a cabeça aqui. Pergunta, você tem que perguntar. Se você não perguntar, você não vai saber. E aí você fica fadado aos erros. E hoje, para você sair disso, você tem que perguntar. Se perguntar. Muito assim. Então, a partir da vivência do ambiente que você está hoje, a partir da vivência do ambiente que você sofreu, que você teve, que você vivenciou, é onde você vai mudar os seus resultados, onde você vai mudar a sua forma de viver. Então vamos supor que você tem uma terra e nessa terra você tem canas de açúcar plantada, que está te rendendo X.
Aí você fala assim, puxa, ela tem cana de açúcar, né? Pô, mas eu não estou contente com a cana de açúcar. Porque eu sei que a uva, por exemplo, ela vai me dar x vezes 3, que é igual a 3x. Eu sei que a uva é melhor. Eu não sei, tá? Eu só estou dando exemplo aqui. Eu sei que a uva é melhor. Então o que eu tenho que fazer para eu plantar uva? Primeiro, eu tenho que destruir a plantação de cana. Eu tenho que vir abater toda a cana. Aí eu tenho que arar a terra, passar máquina. Aí eu tenho que adubar. Tem que esperar muitas vezes o tempo de cura da terra. E isso tem gasto. Isso leva tempo, porque eu não vou conseguir produzir de imediato. Tem que esperar. Então uma série de coisas existe para eu deixar de plantar cana e começar a plantar uva. E às vezes no meio do caminho, os meus achismos, aquilo que eu muitas vezes planejei e estudei, pode fugir um pouquinho da minha trajetória, daquilo que eu estava pretendendo, daquilo que eu estava esperando. E aí, o que acontece? Eu vou desistir de plantar uva? Não, se esse é meu objetivo, já me organizei para plantar uva, vamos plantar uva. O que vai mudar? Vai mudar que algumas coisas você vai ter interferências aqui, outras não. O que muda também é a crença que você teve. Isso faz uma total diferença. Porque se você teve a crença de que a cana-de-açúcar ela é mais vantajosa do que todas as plantações, e você no meio do caminho fala assim, oh, peraí, eu sempre ouvi dizer que a cana-de-açúcar era maior, mas agora eu estava dando uma lida, uma estudada, eu verifiquei que a uva dá 3 vezes melhor que a cana. Só que aí começa a brotar uma dúvida no seu coração, fala, será? Meu bisavô, meu avô, meu pai sempre me falaram tudo isso. Será que isso é verdade? E ainda assim, isso é no racional. Só que no subconsciente seu, eles sempre disseram assim, nunca mude. Sempre fique na cana, porque a cana é certa. Dá mais do que tudo, e é certa. Você nunca, por pior que seja a terra, você nunca vai ter problema com cana-de-açúcar. Ela vai dar em qualquer lugar. E você vai conseguir comer seu arroz e feijão todo dia. Aí no momento que você vai trocar pela uva, no seu subconsciente vem aquilo. Meu pai sempre me falava, que meus avós falavam, que meus bisavós sempre falaram, que eu não posso trocar porque cana dá em qualquer lugar e tá tudo bem, então eu vou ficar aí. Aí você vai deixar o certo pelo duvidoso que você acabou de descobrir que dá mais, mas está com medo por conta do seu subconsciente que não deixa você mudar. É o seu subconsciente que faz você travar onde você está. O cara não sai do CLT com medo de empreender, porque muitas vezes ele absorveu na infância dele, na vida dele, através da sucessão social, que o melhor era o pouco do que o muito. O melhor era o pouco com honestidade do que o muito. Muitas vezes ele ouviu que o dinheiro era sujo, que o rico é desonesto, que a Bíblia fala que não é para enriquecer. Eu já ouvi cristãos dizendo que filhos de Deus não podem ser ricos. É para acabar, né? É para acabar. Deus deu essa terra para nós. Deus deu essa terra que nós estamos hoje para os seus filhos. Pelo amor de Deus. Onde está isso, meu Deus? A gente tem que tomar cuidado. Muito cuidado. Porque, às vezes, utilizamos de um texto para
para justificar um pretexto sem analisar o contexto. Sem analisar o contexto. Então, às vezes, você pega um trecho da Bíblia como um pretexto, mas não analisa todo o contexto. Isso é perigoso, porque qualquer trechinho que você pega, você tem 1000 interpretações sobre ele. Mas olha e analisa o contexto para ver do que estava falando. Eu sei que muitas pessoas podem me xingar agora, muitos cristãos podem até me contrariar, mas não tem problema, eu vou dizer. Algumas vertentes. Uma, pouco polêmica, mas é fato. Eu não tenho tatuagem nenhuma. Mas muitos cristãos dizem que não podem ter tatuagem. Ah, porque está na Bíblia, está lá no Velho Testamento, não pode desenhar no corpo. Mas qual era o contexto daquilo? O contexto não falava que não podia simplesmente desenhar no corpo. O contexto dizia que não pode desenhar no corpo imagens de pessoas para poder contemplá-las. Então você vê que existe uma grande diferença entre você desenhar no corpo e desenhar para contemplar. Analisem o contexto da história. Não estou falando aqui se eu sou contra ou se eu sou a favor. Para mim não tem nada a ver. Quer fazer, faça, não quer, não faça. Aí eu não tenho por escolha própria. Mas, se alguém quiser ter, não é isso que vai fazer dela um pecador. Não é fazer uma tatuagem em qualquer parte do corpo que ela vai ser pecadora, porque está na Bíblia e não pode fazer. Agora, se ela desenhar no corpo uma imagem de alguém, igual estava na Bíblia, para ficar contemplando, adorando e deixar de adorar a Deus, aí o coração começa a mudar. Mas isso é o coração de cada um, isso está no íntimo. Não é o fato de desenhar, é o fato de ficar contemplando e jogar, às vezes, uma contemplação maior do que Deus, que é o soberano. Então, o problema está no coração. Não está no efetivamente desenhar, fazer. O que está no seu coração? É isso que você tem que ver. Então vamos lá. Deixa eu tomar um pouquinho d'água. Se você quer colocar na vida de uma pessoa algum significado, alguma orientação, assim como os seus antepassados fizeram com vocês, colocando medo, colocando circunstâncias na sua vida, se você quer colocar isso na vida de alguém hoje, na do seu filho, por exemplo, basta você, na infância dele, fazer a mesma coisa que fizeram com você. Começa a colocar na infância dessa pessoa, criar na mente dela situações que trazem a ela determinados tipos de conhecimento, determinados tipos de histórias. Porque a criança menos de 10 anos, ela não tem muito conhecimento. A criança com menos de 10 anos, a mente dela é neutra. Para você hoje convencer uma pessoa a determinadas coisas, você tem que neutralizar a mente. Neutralizando a mente, você consegue impor nela aquilo que você deseja, sem ela perceber que você está colocando, mas ela vem por ela. Você tem que neutralizar. A mente de uma criança já é neutra. Então você não precisa neutralizar a mente dela para colocar, basta você colocar. Principalmente quando você tem uma autoridade sobre ela. E a repetição de determinados conteúdos vai fazendo com que o seu subconsciente armazene e viva aquilo. Vamos dar um exemplo de Salomão? Salomão, o homem mais rico da terra.
Isso é induvidoso. Não tem como duvidar. Salomão foi o homem mais rico, mais inteligente, mais sábio. Mas por que tudo isso? Então, vamos lá. Davi era seu pai. Davi sempre instruiu Salomão a respeito de sabedoria. Davi sempre instruiu Salomão, filho, tenha sabedoria. Filho, sabedoria é o temor de Deus. O temor de Deus é o princípio da sabedoria, diz a Bíblia, né? Filho, olha, o sábio tem tudo o que quer. Seja sábio. Para entender Deus tem que ser sábio. Olha, Deus está no comando, seja sábio. Então Davi sempre foi instruindo seu filho Salomão a ser sábio. E nós sabemos, vocês sabem, que o nosso subconsciente trabalha quando o nosso consciente não está trabalhando. Quando estamos dormindo, quem trabalha é o nosso inconsciente, nosso subconsciente. Quando estamos acordados, quem trabalha é o nosso consciente. Muitas vezes o subconsciente ele atua. Mas quando nós estamos dormindo, só trabalha o subconsciente. E de tanto Davi falar para Salomão para adquirir sabedoria, aquilo foi armazenado no subconsciente dele. E eu te pergunto, quando que Deus questionou Salomão? Quando ele estava dormindo. Deus apareceu em sonho para Salomão e perguntou: Salomão, o que você quer, meu filho? Quem que estava trabalhando ali naquele momento? O subconsciente. Qual foi a resposta dele? Eu quero sabedoria. Só que se Davi tivesse instruído Salomão a ter dinheiro, olha, meu filho, o que importa é dinheiro, o resto é resto. Olha, meu filho, o que importa é ser rico, que o resto é resto. Qual seria a resposta dele para Deus? Seria que ele queria riqueza. Mas não. Ele foi instruído pelo seu pai, estava armazenado no subconsciente dele, que ele precisaria de sabedoria, então ele pediu sabedoria. E aí Deus deu sabedoria, mas aproveitou e também deu riqueza. Olha, por que você não me pediu riqueza, eu vou te dar. E deu riqueza. Essa era a mente inconsciente de Salomão. Foi armazenando as emoções, foi armazenando todas as características sociais dele, a sucessão social que veio de pai para filho, de Davi para Salomão, e ele guardou no subconsciente. Tanto é que no livro de Provérbios tem mais de 50 vezes a palavra sabedoria, escrita por Salomão. Mais de 50. Salomão foi o homem mais sábio da terra. Por quê? Porque o pai dele implantou isso na cabeça dele. Agora, se seu pai implanta na sua cabeça que você nunca vai chegar no seu objetivo, ou se você vê uma característica do seu pai que você abomina, mas de tanto ver e ouvir, o teu subconsciente armazenou, você vai fazer igualzinho. Por isso que dizem que nós somos semelhantes aos nossos pais, ao nosso vínculo social. Porque existe essa sucessão de tanta gente ver e ouvir, inconscientemente a gente pratica. E é o momento que a gente tem que fazer para poder mudar isso daí. Isso são as sucessões societárias. Ou sucessão comunitária, como queira, da comunidade que você vive. Você herda da comunidade ou da sociedade que você vive, tudo isso. Então, assim, tudo que você leu, ouviu, viu, presenciou, viveu, tudo isso é levado em consideração na forma como você está hoje. Por isso que precisa mudar. Se eu sou pequeno e quero crescer, vou jogar basquete. Se eu quero fazer ginástica olímpica, eu sei que eu não vou crescer. E você tem que mudar. Você tem que fazer.
tudo que está distante de nós fica mais suscetível, mais tendencioso a nós buscarmos. Aquilo que nos é negado nos torna mais com vontade de ter do que aquilo que nos é permitido. Quando você nega alguma coisa para alguém, essa negativa faz com que a pessoa se torne mais tendenciosa a buscar aquilo que foi negado. Isso é do ser humano. Isso não tem jeito, é nosso. Só que se você tiver uma inteligência emocional, você não vai fazer isso. Se você tiver inteligência emocional, você vai lutar de forma correta e ordenada para que isso não seja a razão da sua existência, a razão da sua vida e passe a fazer aquilo que realmente necessita. Tá acabando. Deixa eu tomar um pouquinho d'água. Então, quando você quer convencer alguém a respeito de alguma coisa, você tem que mostrar para ela, apresentar todo o seu conteúdo, neutralizar a mente dela e mostrar para ela o determinado conteúdo que você queira, fazendo com que ela pense que é ela que está pensando, e não você que está pensando por ela. Agora, você vai inverter e vai fazer isso com você. Você vai neutralizar a tua mente e vai pensar naquilo que você está pensando para que o teu íntimo, o teu subconsciente, transmita ao seu consciente, você entenda aquilo que está de errado na sua vida, aquilo que você sempre viveu. É esse ponto aqui, agora você muda. E aí você tem que trabalhar essa mudança no seu subconsciente para que ele também mude a forma de atuar. É um processo pouco moroso, eu dou mais detalhes na minha mentoria, mas é possível. Tá? Demanda esforço, mas é possível. Tá bom? Então, o que eu queria falar para vocês hoje é que sucessão social e ambiente, esse é você. O ambiente em que você vive, o ambiente em que você viveu, é a sua hereditariedade, é a sua sucessão social. É o que você está hoje, é onde você está hoje. Tudo do ambiente que você viveu lá atrás. Um grande beijo no coração de vocês e até o próximo.